Recording in progress, então, voltamos para a aula da restauração do altar, e nós vamos começar novamente, porque nós paramos um tempo aí para fazer Rosh Hashanah e os 10 dias de Teshuvah, Yom Kippur, né? Agora estamos em tabernáculos, estamos em Sukkot, né? Tabernáculos, onde a Bíblia diz que Jesus tabernaculou entre nós, e glória a Deus por isso. Hoje nós então vamos dar continuidade e, na verdade, vamos dar uma recapitulada, e recapitulando a gente volta aqui com a de onde nós paramos, que provavelmente foi a partir do verso 5 ou 6, né? No caso de Malaquias 1. Então, Malaquias capítulo 1, versículo 1, Pedrão vai ler para a gente, o Pedrão vai participar comigo agora dessa aula, porque eu sozinho não dou conta, não. Eu preciso do Arão do meu lado aqui, porque se o Arão não tiver, eu vou acabar falando para Deus, pode destruir o povo e fazer de mim uma nova nação. Então, diferente de Moisés, eu falaria o contrário, né? Então, assim, o Pedro está aqui para me dar essa serenidade. Aí ele fala assim, pastor, mete fogo nesse povo. Pedro é serenidade. Eu já falei para o senhor várias vezes. Mas você sabe por que você é minha serenidade, Pedro? Você nem sabe disso. É porque toda vez que você fala, pastor, faz isso, eu sei que não é Deus. Então... Pastor, vai embora. Foi, tô entendendo. O diabo usa a boca do Pedro mesmo, normal. Tô entendendo, Jesus. Tô entendendo. Você é do contra então, agora. Então, quando o Pedro fala assim, pastor, vai, eu falo, aí eu entendo, é para ficar. O pastor Pedro fala, pastor, fica, eu entendo, é para ir. Então, eu compreendo a voz de Deus, né? Paradoxal a voz do Pedro. Então, dito isto, sem mais delongas. Não vai para a cruz, Senhor. Não vai... exatamente, você tá entendendo? Não vá para a cruz. Aí Jesus falou, agora que eu tenho que ir. Então, Malaquias capítulo 1, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 5, e aí a gente faz um comentário breve, daí entra no verso 6, onde nós provavelmente paramos. Fechou? Vai lá. O peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Então, quando Deus começa falando com o profeta Malaquias, e ele pede para Malaquias escrever, entenda que Malaquias, ele escreve, depois ele envia a carta. Então, quando Deus está falando com Malaquias, Deus está dizendo para Malaquias, Malaquias, eu não estou feliz com esse povo, eu não estou feliz com Israel, eu não estou feliz com o meu povo, eu não estou feliz com a minha casa, eu não estou alegre com o que esse povo tem feito, com o que esse povo da forma como esse povo tem agido. Então, Deus, falando com Malaquias, Deus vai mostrando para Malaquias tudo que desagrada a ele. Aliás, Deus vai dizendo para Malaquias, Malaquias, olha, eu vou destruir a terra. Eu vou ferir a terra com maldição. Mas, por que eu estou escrevendo que eu vou ferir? Por que eu estou escrevendo que eu vou ferir? Porque eu estou dando a oportunidade do povo que vai receber essa palavra, do povo que vai receber essa mensagem, estou dando a oportunidade para que esse povo, eles se convertam dos seus maus caminhos, lamentem, chorem, orem, vistam-se de pano de saco, rapem a cabeça, joguem cinza sobre a cabeça, para que, vendo eu o arrependimento deles, não venha e fira a terra com maldição. Então, se você ir lá para o último versículo de Malaquias, literalmente o último, o capítulo 4, verso de número 6, e ele converterá, falando do profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Então, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Deus está dizendo, olha, eu estou falando tudo isso, aí por que eu estou indo lá para o final, voltando aqui para o início? Para você conseguir compreender, ter uma compreensão mais clara do texto e uma compreensão mais clara desse entendimento do que é a restauração. Então, quando Malaquias está escrevendo a carta, Deus está mostrando para ele, olha, Malaquias, eu vou ferir a terra com maldição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra, aquilo que ele falou lá em Crônicas. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, eu quero que o meu povo se converta. Então tudo que eu faço, por pior que seja, é para o propósito da conversão do meu povo. Então eu quero que o meu povo seja convertido a mim, que tenha um coração voltado para mim, que o meu povo volte-se para mim. Então a única forma de eu fazer isso é trazendo uma maldição. Então, por que a máxima maioria de nós? E quando eu falo a máxima maioria de nós, eu falo porque a máxima maioria, porque eu não posso me incluir nessa maioria, porque eu não vim para a igreja, eu não vim para Cristo, eu não vim para o Senhor pela dor. Mas a maioria de nós veio por traição, por drogas, por bebida, por destruição familiar, destruição financeira, enfim, por uma série de problemas, a gente acaba buscando a Deus por causa disso. Então essa é a maldição que Deus lança sobre a terra. E quando eu estou dizendo a terra, eu estou dizendo esta terra aqui, ó. Eu estou dizendo que Deus vai lançar maldição nesta terra. Então entenda, meu irmão, Deus vai colocar a maldição em pessoas. Por quê? Para que a maldição acabe com o que ele fizer. Então ele vai tentar reedificar alguma coisa, Deus vai destruir. E qual é o propósito de Deus destruir? Qual? Para que ele se converta ao Senhor. Porque pelo amor ele não vem. Meu Deus. Pela palavra de alegria, de bênção, de paz, de prosperidade, ele não vem. Porque o mundo também dá isso. O mundo dá amor, o mundo dá alegria, o mundo dá gozo, o mundo dá paz, o mundo dá prosperidade. Então, nada disso, se Deus der, vai diferenciar o coração do povo. Vai fazer com que o povo se converta no coração. Então Deus diz, olha, a única forma de eu conseguir ganhar o coração desse povo é dando a eles uma maldição. Meu Deus. Chocante, mas é verdade. Então, a questão é, se Deus não te amaldiçoasse, você não teria vindo. Ó. Se Deus não tivesse dito algo mal a seu respeito, se Deus não tivesse falado algo mal e esse mal tivesse te alcançado, você não estaria dentro da igreja hoje. Meu Deus. É hora de você dar um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Então, é glória a Deus pela maldição, né? Porque sem a maldição a gente não teria vindo. E é tão cabal isso, cara, que assim, se for parar para pensar, a maioria das pessoas vieram com a vida destruída. Na maioria absoluta. Eu sempre falo que até brinco que eu falo assim, rapaz, eu só pego gente lascada, bicho. Eu não venho um empresário pra cá, um bilionário, um milionário, não venho ninguém assim pra falar assim, ó, pastor, meu dízimo é de 100 mil por mês. Não vem um cara desse pra mim, cara. Você só vem lascado, arrebentado, que tem que vir pra começar, ou recomeçar, ou reconstruir, ou reedificar o que tá destruído. Emocionalmente falando, financeiramente falando, fisicamente falando, enfim, todas as áreas, né? É então, por isso que foi profetizado que o senhor é Davi de Deus. Uma bosta. Então, a caverna de Adulão. Só se lasca. O Davi só pega o que não presta, o que não... Endividado. E tá na Bíblia, endividado. Malfamado. Malfamado. Gente que tinha nome sujo. Entende? Então, assim, tudo que não prestava Israel, Davi pegava. Jesus, misericórdia. É bonito, né? Falar então, assim, é bonito caverna de Adulão. É. Pegar esses miseráveis. É. Tudo então, o que acontece, né? Eu podia já estar andando de velar, né, Pedro? Eu podia estar andando com uma velar, vi uma velar hoje, falei, nossa, que SUV linda. Eu já podia estar andando se eu tivesse uma igreja de milionários, né? Mas Deus colocou cada um de vocês na minha vida, eu dou glória a Deus por isso, porque senão também eu já estava corrompido, é provável, é bem muito provável. Então, observe. Agora, essa seria a maldição que Deus colocou, tipo, na vida do na minha seu? vida, isso. Já que eu não vim pela dor, então eu vou fazer você sofrer, miserável. Paulo também não veio pela dor. E a Bíblia diz que ele foi dos discípulos o que mais sofreu. De todos os discípulos, o que mais sofreu foi Paulo, porque ele não veio pela dor. O resto, tudo é claro, cada um veio por um chamado, mas eles não eram, tipo assim, eles não eram nada. Não eram nada. Então, até Levi, que era concursado público da época, até Levi, Mateus, que era concursado público, até Levi, Mateus, que era concursado público, mas assim,
é a maldição do concursado público daquela época é a mesma de hoje. Então, quer ver, você vê que todo concursado público tem o nome sujo. Todo concursado público precisa de empréstimo financeiro, precisa de credora, daquela que a Thaís faz lá. Como é que é? Então, precisa ficar buscando, né? Né, Manu? Não é verdade? Então, aí se fode, se arrebenta, destrói sua vida, consignado, essas paradas aí. Então, acaba com o salário, por quê? Porque fica fazendo empréstimo atrás de empréstimo. Essa é a maldição do servidor público. Meu Deus. Pegou? Aí... Minha sogra deu jeitinho também. Todos, mano. 99%. 99% é de jeito. Olha tudo. Lá, e quem racha de ganhar dinheiro é consignado. Quem racha de ganhar dinheiro é esse povo que mexe com empréstimo. Para servidor público, para pensionista, aposentado. Por isso que a Crefisa, dona do Palmeiras, é multibilionária. Isso é verdade. Multibilionária. Por quê? Ganha dinheiro às custas de emprestar dinheiro para trouxa. Mas, enfim, ou funcionário público, melhor dizendo. Então, qual é o problema? O problema é que essa maldição é de quem não sabe administrar dinheiro. É de quem ganha mais do que precisa e acaba gastando com o que não precisa. E aí depois tem que pagar o gasto daquilo que não precisava ter gastado. Conseguiu entender? Então, polícia, bombeiro, médico, muita gente tem uma desgraça. Policial. Rapaz, é treta. Cara, é treta. Meu irmão tá assim, meu pai, que saiu a aposentadoria dele essa semana, cara, meu pai endividado 12, é empréstimo atrás de empréstimo. Exatamente. Libera uma margenzinha, pega de novo. Exatamente. Essa zona. Então, essa bagunça aí. É o que acontece. Existe um peso muito grande sobre o servidor público, eles nem sabem disso. Então assim, Levi era depressivo. Levi era um cara infeliz, apesar de ganhava muito bem, era infeliz, como a maioria dos servidores públicos. Ganha bem, mas não tem alegria. Não tem alegria na vida, não tem felicidade. Então eles têm que viver de cachaça em cachaça, de pagode em pagode, de balada em balada, de sexo em sexo, de droga em droga. Para quê? Para tentar trazer a alegria que eles não têm. Então você vê que dinheiro não traz felicidade, nunca vai trazer. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Senão todo bilionário não ofertaria metade da fortuna, não gastaria com causas filantrópicas. Por que ele vai dar dinheiro para a caridade? Porque ele não vê sentido mais pro dinheiro. Ele tem tanto dinheiro que não vê sentido mais pro dinheiro. Aí ele vai, vou dar pros outros. Então ele passa a vida inteira ganhando dinheiro para chegar no final da vida e dar tudo. Eu vi até a notícia essa semana de um bilionário que ele tá doando $1 milhão por semana para a caridade pública. O Warren Buffett estava com 75 bilhões, se eu não me engano, e ele doou 50 bilhões para a caridade. Ou seja, 60% da fortuna dele ele doou para caridade, 60%, 70% da fortuna dele ele doou para caridade. Inclusive, ele aproveitou o Bill Gates para doar, porque ele não sabia nem como doar. Olha aí. Ele passou a vida inteira trabalhando para ganhar dinheiro, que ele não sabia como dar dinheiro. Aí ele foi e ofertou $50 bilhões, um cheque de $50 bilhões para o Instituto Bill e Melinda Gates, né? Que agora não é mais, porque os dois separaram. Então o que acontece? Essa maldição sempre aconteceu. Então, quando Deus chamou... Então, quando Deus chama geralmente as pessoas, Deus chama através da maldição. Deus amaldiçoa para depois abençoar. E Paulo não era assim, igual o senhor estava falando. Aí Paulo não. Por quê? Porque Paulo tinha um propósito. Então, Deus, quando tem um propósito, ele não chama a pessoa na maldição, ele chama a pessoa na benção. Porque quem ele chama para ser precursor tem que ter a benção. Olha aí. Quem ele chama para ajudar na edificação, geralmente não vem com um coração de servo, vem com um coração de arrogante, de prepotente, de altivo, de soberbo. Então Deus tem que moer a pessoa, para a pessoa chegar aqui e falar assim, eu me submeto à sua unção. Porque humanamente falando, e naturalmente falando, ninguém se submete a ninguém. Por isso que a treta do mundo é que as mulheres não querem mais submeter aos homens. Os filhos não querem mais submeter aos pais. Então agora qualquer coisa fala, pai, eu vou chamar a polícia pro senhor, porque o senhor não pode me bater. Olha o nível que tá. Os pais se levantando contra os filhos e os filhos se levantando contra os pais. Ouvi isso. E aí qual que foi a palavra que Malaquias deu no último versículo? Que o profeta Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos, para que eu não viesse e ferisse a terra com maldição. Então, por que Deus tem que converter o coração dos pais e dos filhos? Porque hoje em dia os pais não estão nem aí com os filhos, só vivem as suas vidas, só gastam consigo mesmo, só querem cada vez comprar mais, adquirir mais, viver mais. Irmão, eu como pastor, desculpa, mas é verdade, eu vejo como pastor que a maioria das pessoas não consegue dar oferta pelos filhos.
Olha aí. Se for dar oferta para ganhar mais dinheiro, dá. Se for dar oferta para ter uma bênção, dá. Se for dar uma oferta depois que recebe uma bênção, dá. Agora, eu projetar, né? Eu projetar. Fora uma moça que tá aqui, eu tô olhando para ela aqui, que ela quer uma treta na minha vida. Porque ela vende as coisas, trabalha, faz de tudo, faz bico para poder juntar dinheiro para todo ano vir santificar a filha dela. Então aí é patifaria. Porque tem gente que tem muito mais condição e não faz, e tem gente que tem muito menos condição e entendeu. Meu Deus. E faz o que tem que ser feito pelos filhos. Agora, Forte. esse é o problema. Então, nós não temos mais o coração para os filhos. A verdade é essa. Na minha época de infância, minha mãe, ela deixava de tomar uma água na rua, tomar água, para economizar R$ 1, na época que a água custava R$ 1, para economizar R$ 1 para trazer R$ 1 para dentro de casa. Os pais falam assim: eu vou tomar o tanto de água que eu quiser, se sobrar, eu levo pro meu filho. Então, assim, hoje em dia mudou demais a questão de paternidade e maternidade. Entende? Mudou demais. E então Deus tem que vir e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Entende? Então, tá essa deturpação moral, ela existe, infelizmente, na humanidade. Nós estamos dentro desta deturpação moral. Então, o problema é que nós temos que nos converter. E é por isso que Deus está dizendo: olha, eu vou lançar maldição, porque se eu lançar maldição, vocês se convertem. Porque com a minha bênção, vocês se desviam. Meu Deus. A minha bênção faz vocês desviarem. A minha maldição faz vocês se converterem. Por isso que eu quero, irmãos, eu sonho de verdade que o Bolsonaro seja reeleito, que nós tenhamos mais 4 anos de pelo menos uma aparente paz, mas eu não sei se vai acontecer. Porque o problema para nós chama-se Deus. O problema para nós não é STF, o problema para nós não é fraude eleitoral, o problema para nós não é Alexandre de Moraes, o problema para nós que tem o miserável tem o meu sobrenome, o desgramado. Então, problema para nós não é a ideologia de gênero, o comunismo, enfim, nada disso. Nosso problema chama Deus. Esse é o nosso problema. Se a gente conseguir convencer o coração de Deus, que vai ser difícil, mas se a gente convencer o coração de Deus a nos dar mais 4 anos de paz, para que a gente possa fazer algo para ele, eu queria que vocês lembrassem, alguém achasse aquele versículo que eu li, que eu nem, você vê o tanto que eu sou viajado, que Deus fala as coisas comigo, eu falo, depois nem lembro que Deus falou. Aquele versículo que eu falei que Deus ia nos dar bênção para que a gente pudesse buscar a ele. Esse versículo, eu não lembro nem onde é que eu preguei isso aí, cara. Se alguém lembrar, até posso achar aqui. Mas eu não lembro nem onde é que eu preguei esse trem. Se alguém lembrar, acha esse versículo aí. Então, Deus quer que nós sejamos tão abençoados que nós não tenhamos necessidade de nada, para que a nossa única necessidade seja de buscar a Ele. Aí Deus nos abençoa, o que a gente faz? Gasta dissolutamente, como filho pródigo. Nós gastamos dissolutamente, compramos o que não tem necessidade, investimos no que não tem necessidade, fazemos o que não tem necessidade. Para quê? Simplesmente para fazer com que Deus fique irado conosco. Então, se alguém achar aí, me fala, tá? Não vou lembrar. Não sei se é Provérbios 24, 11, 24. Dá uma olhada aí, vê se vocês acham. Provérbios 11, 24, se alguém achar aí, diga-me. Mas esse versículo que eu preguei e esqueci que eu preguei, ele é tão chocante, ele é tão extraordinário, e esse versículo é tão extraordinário que ele... Esse versículo é tão extraordinário que ele mostra literalmente o que Deus quer, o que Deus espera de nós, o que Deus de fato quer de nós. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Isso foi na época que eu falei da bênção. Se eu achasse, pelo menos lembrasse o dia que eu falei isso aí.
Não, faz tempo isso aí. Faz muito tempo. Já faz um bom tempo. Ah, infelizmente, divisão, deixa eu ver, divina comunidade. Infelizmente eu não vou lembrar, não. Ninguém lembra também. Mas tá bom. Haga pra lá. E aí, se vocês lembrar, vocês lembram. Se não lembrar, perdeu. Então, o que acontece? Deus, ele quer nos abençoar. Ele quer que nós tenhamos tempo. Deus quer nos dar. Deus quer que nós tenhamos tempo. Então, quem trabalha muito não tem tempo para nada. Porque até no tempo que tem, tá cansado. Porque trabalhou demais. Então, você vê que o trabalho é uma maldição. Aí o vagabundo aproveita a frase e fala assim, tá vendo, pastor? Por isso que eu não trabalho. Pois é, mas é vagabundo também, porque não ora, porque não jejua, porque não lê Bíblia. Porque se o cara... Ó, você vê, os caras é tão bobinho que até para tentar me pegar, eles têm que crescer muito ainda. E aí o que acontece? Se o cara fala para mim assim, pastor, eu não gosto de trabalhar porque eu gosto mais de orar, ler Bíblia e tal, então por que você não tá dando fruto para Deus? Porque quem tá fazendo o que Deus quer, tem que dar fruto. Porque a minha alegria é que vá desde muito fruto. Então tem que dar fruto. Agora, o que eu mais vi na igreja foi gente vagabunda que não queria fazer nada, não queria trabalhar no mundo, queria só viver dentro da igreja, às custas de salário, às custas de ganhar um dinheirinho dos crentes. E não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada. E qual é a ideia? É tipo assim, eu vou ganhar dinheiro para ler Bíblia. Vou ganhar dinheiro para ficar só lendo Bíblia. Eu quero que Deus me sustente para eu ficar só lendo Bíblia. Pois é, aí Deus dá sustento, o cara não lê Bíblia, o cara não estuda, o cara não dá fruto, o cara não ora, o cara não jejua, o cara não expulsa demônio, o cara não cura enfermo, o cara não faz absolutamente nada, mas quer continuar ganhando as custas de Deus. Não sabe dar uma aula, não sabe ensinar, tudo que tem, tudo que faz é só de forma do aspecto, é só no aspecto de apostilau, ou seja, não tem capacidade para dar uma aula, para poder ensinar de verdade a dar um alimento fresco, né, para as ovelhas, enfim. E aí, infelizmente, tem muita gente nesse sentido, tem muita gente nesse sentido dentro da igreja, como pastor, como profeta, como pregador, como pseudo-homem de Deus, e que não está fazendo nada para edificar o povo de Deus de verdade. Toda a comida que tem é Googloriana, né? Então é tudo do Google. E gosta de andar atrás de visões, por quê? Porque a visão faz você trabalhar menos. Então não quer trabalhar muito, não trabalhando muito, não trabalhando muito, não trabalhando muito, tem mais tempo para não fazer nada. Então não estou falando que Deus quer isso de nós. A questão é que Deus quer te prosperar tanto, mais tanto, que Deus quer que o dinheiro trabalhe para você. Deus quer que empregados trabalhem para você. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Não quer dizer que você não vai trabalhar. Mas é que você, mesmo que for trabalhar, você não vai cansar. Porque você vai estar sentado no escritório, na frente do computador, dando direções e tal. E com isso você vai ter descanso o suficiente para poder chegar em casa, poder ir à noite fazer um culto, ministrar, servir, buscar Deus, ir para um vale, ir para um campo, uma vigília, qualquer coisa do gênero. Então, buscar a Deus de verdade, né? A gastar a sua vida buscando a Deus. Mas não, infelizmente, a maioria de nós, quando somos abençoados, a primeira coisa que fazemos é abrir mão de buscar a Deus. A primeira coisa que nós fazemos é deixar de buscar a Deus. Né? Infelizmente, nós temos visto isso muito dentro da igreja, que gente, quando começa a ganhar algum benefício, abandona a Deus facilmente. Inclusive, estava ponderando ontem acerca disso, como é fácil as pessoas deixarem o caminho reto. Como é fácil as pessoas deixarem o caminho direito. Irmãos, a coisa é tão séria, que a pessoa, quando ela vai perdendo o seu coração, literalmente perdendo o coração, ela simplesmente esquece de tudo que aprendeu. Guarde isso aí no seu coração. A pessoa, quando ela perde o coração, ela esquece de tudo que ela aprendeu. Ela esquece absolutamente de tudo. Então, assim, eu, esses dias, ponderando com Deus, falei, Senhor, como é que pode uma pessoa que acabara de estar conosco, acabou,
Saiu agora, não tem um mês, não tem 2 meses, não tem 3 meses. Não, não, não. Não foi isso aí. É outra coisa. Então, o que acontece? Nós... O que ele tá falando mesmo? Eu perdi aqui. Não, gente, larga a mão desse versículo aí, vocês não vão achar, não. Isso, uma pessoa... Exatamente. A pessoa sai 30 dias, irmão. 60 dias, 90 dias. A pessoa simplesmente abandona tudo que aprendeu. Esquece tudo. Faz tudo o contrário. Sem temor nenhum. E isso me choca demais. Eu não entendo como uma pessoa dá conta de, conscientemente, abandonar tudo que aprendeu, abandonar todos os princípios que por algum tempo na sua vida, por um bom tempo na sua vida, aliás, colocou em prática, e ela simplesmente some, abandona. E vive a vida como se nada tivesse acontecido. Ah, lembrei por quê. Na verdade, não foi nem ontem, foi hoje. Por causa de uma pessoa que o Pedro encontrou no posto. Uma pessoa que, inclusive, eu comecei a fazer live com ele. Aliás, eu comecei a ter vontade de fazer live por causa dele, que chama Renato Ferreira. Só os muito antigos vão lembrar. Então, Renato Ferreira, durante um bom tempo a gente fez live junto, bem no início mesmo, lá, cruzão, a gente fez as lives. E o Pedro encontrou ele hoje, no posto, nem fingiu que nem olhou e tudo mais. Aí na hora que eu mandei a mensagem pro Pedro, foi na hora que eu tive esse pensamento. Falei assim, Pedro, esse daí não é mais o Renato Ferreira, esse é outro cara. Não é aquele Renato Ferreira que nós conhecemos. Esse é outra pessoa que se perdeu completamente. Então, assim, como as pessoas mudam, gente. Como as pessoas, de fato, mudam assustadoramente. Elas mudam. Então, assim, isso decepciona demais a gente, porque a gente trabalha com pessoas. O trabalho de um pastor genuíno não é por número. O trabalho de um pastor verdadeiro não é por quantidade. O trabalho de um pastor real não é pelo quanto ele ganha. Quero que vocês entendam isso. A recompensa de um pastor é a qualidade das ovelhas. A recompensa de um pastor de verdade. Então esquece essa pastorada que só está preocupada, não está nem aí com quem entra, com quem sai, com quem se desvia, com quem se perde, porque entrando mais gente para dizimar, para ofertar, para fazer campanha, para jogar dinheiro na fogueira santa, para comprar paninho, velinha, o diabo que for, tá tudo certo. O que importa é continuar vendendo. Então as reuniões, e vocês já devem ter visto isso com certeza, em vídeos na internet, enfim, que as reuniões desses pastores é para perguntar quanto está ganhando, quanto eles estão arrecadando. E quem numa igreja pequena arrecada muito, ele é transferido para a igreja grande porque ele sabe que ele tem potencial para arrancar mais. Então, as reuniões são para esse modelo. Eu lembro das reuniões que eu tinha na igreja de onde eu saí, que as reuniões eram para cobrar real social, para pagar o ônibus. As reuniões eram para saber se todo mundo estava em dia no dízimo, na oferta. As reuniões eram para saber se as pessoas entraram na campanha Valentes que Vão, Valentes que Ficam, ou Conquiste, por exemplo. E eu eu não tô falando com alguém que acha, não, irmão. Eu só vivi 7 anos e meio lá dentro. E eu vi fazer vigília para cobrar. Se a pessoa está, de fato, pagando o carnezinho da campanha. Eu vi isso acontecer. Então, não estou falando que alguém me contou, não. Eu vi isso acontecer. Então, assim, infelizmente, essa é a realidade das igrejas. Então, se você vê as nossas reuniões aqui de discípulos, que eu poderia tranquilamente fazer gravada, fazer ao vivo, em live, porque a gente não fala nada que não possa falar para todo mundo, é que a única motivação da gente se encontrar em um grupo menor é para poder discutir, porque num grupo gigante não tem como discutir, não tem como tratar assuntos, não tem como, enfim, essas coisas. Então, não é porque a gente faz isso para falar algo escondido que não posso falar publicamente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Um cara que fala quase tudo no altar, inclusive da sua própria vida pessoal, da sua família, né? Que muitas vezes não é bem visto, e eu tô pouco me lixando para quem vê mal isso daí, porque eu ser sincero e verdadeiro é muito maior do que ser aparentemente bonito. Eu prefiro ter sinceridade, transparência e verdade
do que ser bem visto, melhor dizendo, pelas pessoas. Eu não estou me lixando para quem vê o bem ou vê o mal. Eu estou preocupado em que as pessoas vejam o eu correto, não o eu aparente, não o eu de máscara, não o eu mascarado. Então, mas eu sei que eu pago um altíssimo preço por causa disso. Um altíssimo preço. E a questão não é nem essa, não estou nem aí. Mas é que, infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje como igreja. Por isso, talvez, e só talvez, o Senhor nos permitiu, nos ordenou, melhor dizendo, que nós nos tornemos uma comunidade. Entende? Comunidade, literalmente comunidade, para que a gente possa fazer o que a Bíblia diz, o que ele diz, e que nós vamos continuar lendo aqui. E a partir do verso 6 você vai entender que o que ele diz é justamente algo que relata ou que manifesta o que nós temos que ser, uma comunidade. Entende? Então, aí você vai entender, no verso 6. No verso 6 você vai compreender uma coisa muito importante acerca da comunidade. Vai lá. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Então presta atenção, olha o que ele está dizendo. Ele começa dizendo, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Mas se eu também sou o Senhor, onde está o meu temor? O respeito para comigo. Então presta atenção. Por que Deus está dizendo pai, que ele é pai e senhor, e que existe filho e servo? Pai e senhor, filho e servo. Pai, senhor, filho e servo. Então, pai com filho, senhor com servo. Então, essa dupla aqui, ó, de pai e filho, senhor e servo. Por que Deus está usando esses dois termos? Porque dentro da Bíblia, aí você vai entender só quando você lê lá o Segundo Testamento, quando ele vai dizer assim, dentro de uma grande casa, numa grande casa, há não somente vasos para uso honroso, como também vasos para uso desonroso. Vasos de ouro e de prata e vasos de pau e de barro. Uns para uso honroso, outros para uso desonroso. A grande questão é que os dois estão na mesma casa. O problema é que, mesmo que um é vaso de uso desonroso, e quando ele diz vaso de uso desonroso, ele está dizendo vaso de cocô, vaso de urina. É vaso onde você faz as suas necessidades, ou vaso onde você coloca lixo. Tanto que você sabe que dentro da tua casa tem um balde que você usa para lavar as roupas do bebê, pelo menos lá em casa é assim. Tem o balde que é só para lavar as coisas do bebê, e tem um balde que a gente chama de lixeira para colocar lixo, que é um balde também. É um tipo de balde. Claro que alguns é telado, mas aqui, por exemplo, na igreja a gente tem o balde que é fechado, como um balde mesmo, só que a gente usa como lixeira. Então, dentro da mesma casa, tem um vaso que é para uso de algo importante. Por exemplo, tem um vaso na sua casa que chama panela, que você não deixa misturar com lixo, porque a panela é o vaso que você faz a comida. A panela é o vaso que você faz a comida. Mas tem também na sua casa um vaso que ele deságua direto no sistema de esgoto. Esse vaso chama vaso. Vaso? Vaso. O vaso, verdade, que você faz o cocô. Então tem o vaso. Então você não pega a água do vaso, do cocô, e usa para fazer comida. E você não faz comida no vaso, onde você faz cocô. Então, mas os dois vasos estão dentro da mesma casa. E os dois são úteis, diga-se de passagem. Então, existe um vaso que não entendeu a sua identidade, chama Deus de Senhor, mas existe um vaso que já entendeu quem é e chama Deus de Pai. Só que se é filho, honra o pai. Se é filho, honra o pai. E se é servo, respeita o Senhor. Entende? O filho honra, o servo respeita. O filho honra, o servo respeita. Essa é a ideia. Então, entenda que você me respeitar é um nível de gratidão, de tratamento. Você me respeita, é um nível de tratamento. Agora, você me honra, é outro nível de tratamento. O nível da honra é completamente diferente do nível do respeito. Irmão, eu respeito um policial, mas eu não honro ele. Eu respeito um juiz, mas eu não honro um juiz. Porque a maioria deles é corrupto. Eu respeito um político, mas eu não honro um político. Porque a maioria deles é corrupto.
A maioria deles só pensa no próprio umbigo. Agora, quem eu respeito? Quem eu sei que preocupa com a minha vida. Perdão. Quem eu honro? Quem eu sei que se preocupa com a minha vida. Quem eu sei que me ama. Quem eu sei que quer o meu bem. Quem eu sei que faz tudo para eu crescer na vida. Então, poucas as pessoas, de fato, eu honro. Porque são poucas as pessoas que, de fato, querem meu bem. Então, eu sei que eu tenho uma mãe que quer meu bem, não tem mais pai, não tem mais, enfim. Mas eu tenho uma mãe que quer meu bem, então eu honro a minha mãe. Eu tenho um pastor que quer meu bem, então eu honro o meu pastor. Eu tenho alguns amigos que me rodeiam que querem meu bem, então eu honro os meus amigos. Mas eu honro quem quer o meu bem. Quem edifica algo na minha vida. Quem constrói algo em mim, eu honro. Agora, os demais, eu respeito. Eu sirvo, eu posso até servir um outro pastor, mas eu sirvo por respeito. Agora, quem honro é o meu pastor. Quem eu sei que quando eu precisar, ele está do meu lado. Quem eu sei que quando eu dar um grito, ele vem correndo. Os outros pastores vão dizer, e tá certo, não tá, eles não estão errados, não. Mas eles vão dizer assim: olha, infelizmente eu não tenho agenda para essa semana. Porque eu não ando com ele, eu não sou discípulo dele. Agora, quebra o pau na minha casa. Eu ligo pro meu pastor, ele para o que estiver fazendo e vai lá na minha casa. Entende? Verdade. E é normal. E eu tenho que honrar ele. E ele faz isso porque ele me honra. E eu faço isso porque eu honro ele. Então é uma troca de honra. Honrarei os que me honram. Os que me desprezam serão desprezados, diz a palavra. Agora a questão é... Então nós precisamos compreender que honra é diferente de respeito. Então o servo respeita o Senhor. Todo servo respeita o Senhor. Eu deveria respeitar, melhor dizendo. Mas quem honra mesmo é quem é filho. Forte. Quem honra mesmo é quem é filho. Então, é aquela diferença crássica daquelas pessoas que meu te bem chamam de também, pai, minha esposa também, claro. que te chamam de pai e que te chamam de pastor. Eu tô falando nível de autoridade, só para ficar mais claro, porque Deus não tá falando de um nível de relacionamento mais íntimo. Deus está dizendo assim: você me chama de pai, então eu te trato como filho. Você me chama de Senhor, então eu te trato como servo. Lembra daquela frasinha que eu escrevi há muitos anos atrás? Então a forma como você me reconhece é a forma como eu te trato. Forte. Meu Deus. Não adianta querer que eu faça por um filho meu, como esse aqui que está do meu lado. Não adianta eu querer que eu faça por você o que eu faço por um filho espiritual. Estou falando no âmbito espiritual, fora os naturais, obviamente. Mas o que eu faço por um filho espiritual, eu não vou fazer no mesmo nível para todo mundo que só me respeita. Entende? Então, assim, você me respeitar, eu vou te abençoar. Você me respeita, eu te abençoo. Mas eu não vou te honrar. Porque eu vou honrar quem é meu filho. O filho honra o pai. E o servo honra o Senhor. Se eu sou seu pai, onde é que está minha honra? Então, é essa a diferença entre filhos e servos. Então, eu vou dar um exemplo, só para você entender. Um exemplo bobo, mas é um grande exemplo. Hoje eu fui comprar essa mesa aqui para a gente fazer para ligar os microfones e tal, para fazer não só a aula hoje, como as lives e tudo que nós fomos fazer. E aí, beleza, eu comprei, minha filha queria tomar um sorvetinho, fui lá, levei ela para tomar um sorvete. E aí, quando eu pedi o sorvete, eu parei, eu falei, peguei meu celular, falei, coloquei PED, Pedro, né? Eu colocar o Pedro. Quando eu coloquei Pedro, apareceu lá no campo de pesquisa do WhatsApp, ele digitando, gravando o áudio, inclusive. Falei, cara, eu vou falar com o cara tá mandando áudio para mim. E antes dele mandar o áudio, eu já mandei o áudio em cima. Antes dele mandar o áudio, eu mandei o áudio em cima. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem a diferença entre filho e servo. Talvez um dia vocês vão entender isso. E um dia vocês vão entender por que muitas vezes as pessoas não entendem a forma que diferencia o tratamento. Ouve isso. Eu queria ver duas coisas com o senhor. A primeira, o senhor vai fazer aula lá na igreja, né? Segundo, eu vou chegar mais cedo para poder arrumar lá. Nós estamos conectados, né? Cara, eu já ia te mandar áudio, você tá gravando áudio, vai mandar para mim, é brincadeira, tá desse? Eu ia falar, você chega um pouco mais cedo para arrumar lá, porque vai me ajudar a arrumar, porque vou ter que arrumar lá em cima, fechou? Meu Deus do céu, então, a questão é... Vocês conseguiram ouvir? Deu para ouvir aí? Você botou no 2.0. Eu botei no 2.0? Tá 2.0. Tá tão normal para mim. Então ele tava gravando o áudio, eu falei, não vou nem esperar ele mandar, eu já vou mandar. Falei, ó, eu quero que você vá mais cedo para arrumar lá. E o áudio que ele tava gravando, ele mandou assim, pastor, eu já tô indo mais cedo, o senhor vai fazer aula mesmo na igreja, primeira pergunta, segunda, porque eu tô indo mais cedo para arrumar lá. Falei, cara, é muita conexão. É muita conexão, conexão de pai e filho, irmão. É isso que eu falo para vocês, é quem tem esse entendimento. E entenda bem, essa conexão é individual. Aprenda isso. Aprenda isso. Entenda bem, não adianta a Regiane querer que o Pedro tenha essa conexão comigo se ela não tem. Ela é uma pessoa, o Pedro é outra.
A conexão de pai e filho não é, meu marido é assim com o pastor, então eu sou por tabela. Isso não existe. Até porque eu tenho 3 filhos, tenho 2 homens e uma menina. Existe do relacionamento com os 3. São relacionamentos, obviamente, diferentes. Tem um nível, um limite da menina, né? Porque a menina é menina, então quem trata mais é a mãe dela. As coisas íntimas, quem trata é a mãe. Mas eu tenho minha filha como uma filha, que eu amo do mesmo nível que eu amo os meus filhos. Apesar que até o filho eu bato mais, né? Os meus filhos eu bato mais, minha esposa que eu diga. Então, meu filho, homem, eu bato mais. Ela até falou pro Dominique hoje: Dom, tem até dó de você quando você crescer. Você vai tomar um cacete do seu pai. Mas é por quê? Porque o menino, ele é mais levado do que a menina. Então, ele apanha, consequentemente, mais. O pai, ele trata até de forma diferente. Uma menina e um menino. Até eu falei pra ela hoje. Falei, pois é, a Esther quase não apanhou. Eu quase nunca bati na Esther. Raríssimas vezes eu bati nela. No Isaac eu já perdi as contas de quantas vezes eu bati. Mas a questão é, existe uma forma de tratar diferente, mas o amor é igual, porque os dois me dão a mesma coisa, o mesmo nível. A Esther, por mais que ela seja uma menina, e o Isaac, por mais que ele seja um menino, e o Dom agora um bebezinho, eles me dão no mesmo nível o sentimento de amor paterno. Eu amo eles no mesmo nível. Não tem como você falar assim, quem que você ama mais? A Esther ou o Isaac? Ou o Dominique agora? Não tem como você falar quem ama mais. Não existe quem ama mais. Existe, claro, uma forma de tratá-los diferente. Porque existe um limite entre o pai e a filha, e existe também um nível de relacionamento, de desenvolvimento, de correção e de alinhamento com pai e filho. Então, obviamente, o filho vai sempre ter um relacionamento mais profundo com o pai, e a filha mais profundo com a mãe. Mas não quer dizer que porque eu tenho um relacionamento mais profundo com meu pai ou minha mãe, que eu amo menos um ou outro. Pelo contrário. O que eu preciso entender é que relacionamento se constrói. Relacionamento tem que ser construído. Se você não construir relacionamentos, você não... Por exemplo, o Pedro, todos os dias, semanas, meses e anos, ele tem desejo de estar comigo. A Regiane nem sempre. O Pedro tem. A Regiane não tem. Então, mas é verdade. Aqui é verdade, irmão. Não importa quem não goste. A verdade é essa. Então, assim, eu tenho um nível de relacionamento com o Pedro que eu não tenho com a Regiane. Que eu tenho com talvez um irmão, mas eu não tenho com a mulher dele. Que eu tenho com a mulher, mas não tenho com o marido. Então, por quê? Porque, infelizmente, as pessoas têm um nível de relacionamento diferente uns com os outros. Então, as pessoas têm um nível de trato diferente. Então, tem casais que a mulher, para mim, é mais confiável do que o marido. Porque a forma como a mulher me trata, a forma como a mulher é honesta, é verdadeira comigo, é diferente do marido. O marido não é tão honesto, tão verdadeiro. Então, existe trato diferente. Aqui na igreja também tem um relacionamento entre pais e filhos. Então, tem filho aqui na igreja que eu honro mais do que o pai. E tem pai aqui na igreja que eu honro mais do que o filho. Porque tem filho que me honra mais do que o próprio pai, que está mais tempo comigo na igreja. E tem pai que me honra mais do que o filho, que está mais tempo comigo na igreja. Enfim, então, o nível de tratamento depende de como você quer tratar. De como você reconhece. Por isso que ele está dizendo, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, cadê minha honra? Então, para quem diz que o pastor cobra demais, pergunta para Deus por que ele deixou escrito uma cobrança na Bíblia. Meu Deus. Não, mas pastor não tem que ficar cobrando pastor não tem que ficar cobrando, não. Pastor não tem que ficar falando essas coisas, não. Pastor não tem que ficar jogando indiretinha no púlpito, não, irmão. Deus não jogou indireta, ele jogou direta na cara, olhando no olho e mandou recado para quem de direito. Ô, Israel, se eu sou o pai de você, Israel, cadê minha honra? Essa é a conversa de Deus, irmão. Com Deus não tem papo torto. Aqui é tudo papo reto, parceiro. É papo reto, irmão. Ele fala para quem tem que falar. Ele dá a letra para quem tem que dar. Entende? Então, eu e Pedro temos uma ligação que foi construída. Não pensa, eu falei para a Bárbara hoje. Falei, o Pedro era, não sei o que estava conversando lá, que eu falei assim, ó, ela, não sei o que ela foi fazer uma graça comigo lá. Eu falei, ó, você tá muito enganado. A pessoa que eu tinha mais relacionamento era o Guilherme. A segunda pessoa que eu tinha mais relacionamento era o Diogo. E a terceira, e mais ou menos, era o Pedro. Então, pra você ver que não veio da noite. Não queira ficar achando que na vida, irmão, é a música do Pedro e Thiago. Um toque de mágica. Não existe toque de mágica para nada, é construção. Eu tinha muito mais amizade com o Guilherme, porque eu conheci o Guilherme, eu tive amizade com o Guilherme, mais profundidade, muito antes do Pedro. O Diogo, a mesma coisa. Só que quando o Guilherme meteu o pé, virou o Diogo. Quando o Diogo meteu o pé, aí abriu-se um espaço que o Pedro quis preencher esse espaço. Ele poderia ter ficado na dele do mesmo jeito, tranquilo, normal.
Mas ele quis falar, não, eu vou arriscar, apesar de quando a gente conversou, ele ainda falou assim, pastor, eu tenho medo, porque todo mundo que se aproxima demais do senhor, mete o pé, te trai, sai falando mal do senhor. Falei, mano, corre o risco, fazer o quê? É o risco, né, de andar com quem é muito verdadeiro. Então, talvez as pessoas não gostam, né? Então, exatamente. Tem mulher que não dá para ter nenhum tipo de relacionamento porque elas confundem as coisas, exatamente. Minha esposa tá lembrando isso aqui. Mas é gente que não é convertida, não é crente de verdade, né? Infelizmente. Então, a questão então Pedro decidiu pagar o preço, querer fazer o que precisava ser feito, desejar, enfim, e isso aconteceu, foi acontecendo naturalmente. Isso foi acontecendo naturalmente. Agora, a questão é que isso é algo que depende muito de cada pessoa. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo aqui, porque eu acho que é interessante. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Peraí. Olha aqui para mim para você entender a diferença de relacionamentos. Deus está cobrando que o filho honre ele como pai, sim ou não? Uhum. Sim ou não? Sim. Mas por que Deus, como pai, não disse que honraria o filho? Ué. Oxi. Como assim? Pega aí, irmão, a chave. Pega a chave aí, irmão. Meu Deus. Tá na Bíblia. A Bíblia tá dizendo, se eu sou teu pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito, o temor para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezais meu nome. Vós dizer que temos desprezado. Ou seja, Deus não fala que ele vai honrar. Olha aí. Por que Deus não fala que ele vai honrar? Por quê? Por quê? Por quê? Fala aí. É Por que Deus não fala que ele vai honrar? Pira aí, pira. Choca. Deus. Mais uma pra vocês, mais uma minha pra vocês aí. Mais uma minha. Mais uma minha. Por quê, meu Deus? Porque Deus, ele eu quero usar a palavra correta para você entender. Deus, ele não é reflexivo, é outra palavra. Não é recíproco. Deus, ele quando bate, volta. Tem uma palavra que define isso aí, cara, muito forte. Deus, ele Tem quando você... Não é recíproco, eu já falei. Recíproco. Tipo, toma lá da cá? Rebatedor, essa é a palavra. Deus é rebatedor, aprenda isso. Deus é rebatedor. Deus não bate, ele rebate. Deus não bate, ele rebate. Assim? Meu Deus. Entenda? Vocês vão me achar? Sim, quando vocês me buscar. Chega a mim e eu chego a vocês. Me honra, que eu te honro. Quem me honra, honrarei. Quem me despreza, desprezarei. Deus é rebatedor. Anota essa frase, pelo amor de Deus. Deus é rebatedor. Então Deus não precisa dizer para você, eu vou te honrar. Ele espera você honrar. E se você honrar, ele rebate, ele honra de novo. Ele honra de volta. Você me dá, dá, e vos será dado. Boa medida? Boa medida. Recalcada? Recalcada. Sacudida? Sacudida. Transbordante? Transbordante. Tudo que o homem plantar... Certamente. Para de graça! Mais uma para vocês, Emuná! Meu Deus. Pegou? Meu Deus. Então, a questão é, Deus é rebatedor. Anota essa frase, o povo vai ficar maluco. Que parada é essa, mano? Deus é rebatedor. Se você não bate, ele não rebate. Tô até imaginando, assim, aquela cena fazendo o fundinho. Pô, já você vai me devolver meu copo aí? Eu tô até imaginando já fazendo já a artezinha com o rebatedor do beisebol. Deus é rebatedor. Com a mesma... Deus. Pegou? Com a mesma força que você dá, Deus te devolve. Olha aí. Agora, presta atenção. Não confunda, presta atenção. Deus sempre vai te honrar mais do que você honrar ele. Deus sempre vai te dar mais do que você dá para ele. Deus sempre vai fazer mais para você do que você faz por ele. Agora pergunta por quê? Por quê? Porque Deus dá no mesmo nível de força, só que usando a força dele. Ai, meu Deus! Vou dar um exemplo simples pra você entender, vamos lá. Suponhamos que você é um levantador de peso, aquele halterofilista, chama halterofilista. Suponhamos que você tem condição, você tá há 10, 20 anos fazendo halterofilismo e você consegue levantar 500 quilos. Você levanta 500 quilos no braço.
Se você tem um braço capaz de levantar quantos quilos? 500. 500 quilos. Só que eu cheguei agora, comecei a fazer agora, tem um mês que eu tô treinando. Eu consigo levantar 10% do que você levanta, 50 quilos. 50 quilos. Eu consigo levantar 50 quilos, certo? Certo. Você 500. O meu braço suporta 50, o seu braço suporta 500. Vamos cada um levantar 30% do que suporta. Quanto eu vou levantar? Não vamos colocar 20% para ficar mais fácil. Não, 50% para ficar mais fácil. Quantos que eu vou levantar? Quantos quilos eu vou levantar? 25. 25. Eu levanto 25. E você, quantos que você levanta? 250. Então, quem deu mais? Hum... Quem conseguiu levantar mais peso? Levantando 50% do que suporta. Forte. Você. Então, se você der 50% de você para Deus, Deus dá 50% dele para você. Só que 50% dele é 250 quilos. O meu 50% é 25. Meu Deus. Esse é o problema. Onde que você aprendeu isso? Meu Deus. Só que o problema é que Deus usa a força dele. Deus te dá na mesma força que você deu. Quanto você se doou para Deus? 50%? Deus dá 50% dele para você. Meu Deus. Você se doou quantos para Deus? 90%? Deus dá 90% dele. Você se doou completamente para Deus? Deus se doa completamente para você. Acabou. Meu Deus. Acabou. É simples. Simples demais de você entender. É simples demais. Então, terrível, hein? O que nós precisamos compreender é que cada um dá na sua medida. Só que quando você dá, Deus te dá. Só que dá na medida dele. E a medida dele é recalcada, sacudida e transbordante. Olha aí. Você dá um pouco. O pouco de Deus dentro do seu saquinho transborda. Ah! De graça! Meu Deus! Não, já perdeu quem tá anotando aí. Tem gente que tá anotando ainda. Meu Deus! Pegou a parada? Não, gente, para de graça. Então Deus ele quer te dar muito, mas ele precisa primeiro que você dê muito para ele. Aí tem gente que fica dando resto para Deus e quer que Deus dá tudo para ele. Não tem como, irmão. Porque Deus não trabalha. É claro, pastor, então, se Deus quisesse que eu igualasse, então você tinha que dar seu filho. Deus deu dele. Mas Deus não te pede ao mesmo nível. Deus não te pede o mesmo nível de sacrifício. Deus te pede o mesmo nível de intensidade, de força. Não de sacrifício. Até porque se Deus for pedir para você do mesmo nível que ele tem, não é impossível, irmão. Tudo que nós fizermos durante toda a eternidade não vai pagar o que Deus fez por nós. Porque ele é eterno, nós não, nós somos passageiros. Então se a gente durar 1 milhão de anos, Deus dura um quinqualhão de anos. Não dá para comparar. Não tem como comparar nós e Deus. Então Deus fala assim, ó, na sua medida, dê o seu melhor. Na minha medida, eu darei o meu melhor. Só que qual é a sua medida? 10% da minha medida. No caso, eu estou falando de um número bem mais simplório, mas o número é infinito, irmão. Não tem nem como comparar. Então, na sua medida, faça o teu melhor. Agora, se o filho honra o pai, o servo é seu senhor, eu sou pai, onde é que está minha honra? E se eu sou pelo menos o teu senhor, onde é que está o respeito para comigo? Onde é que está o respeito? Deus usa a força também para corrigir, esse é o problema. Aí o Danilo colocou uma coisa interessante também, porque aí tem um outro problema. Porque tudo que você faz durante 50 anos, você vai sofrer durante toda a eternidade. Porque é o mesmo nível de força. O mesmo nível de força de bênção é o mesmo nível de força de maldição. Meu Deus. O mesmo nível de recompensa, de rebateção na bênção, também ele rebate na maldição. Então, você faz 50 anos aqui bem para viver eternamente na glória. Mas se você fizer 50 anos mal, você vai viver eternamente no fogo. E horrenda coisa, né? Você vê que é o mesmo nível. Ele não muda, ele não é injusto. Se você fizer certo, você vai viver o resto da eternidade. Ah, mas eu só fiz 50 anos certo. Pois é, a consequência, a rebateção que você vai colher é de uma eternidade inteira de glória. Mas se você fizer 50 anos errado, a recompensa que você vai colher, o rebater de Deus na sua vida será infinitamente maior do que o tempo que você gastou fazendo mal. Você vai sofrer o mal. Meu Deus. Por isso que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Forte, hein? Tudo que o homem plantar, certamente vai colher. Certamente colherá. Então não tem caô.
Não tem caô. E é tão cabal esse nível de bênção e maldição, porque na palavra ele até mesmo diz, eu ponho no teu caminho a bênção e a maldição. Então, é assim, é parelho. Ou você anda na bênção ou você anda na Não, maldição. Deus não é injusto, irmão. Deus não pode ser injusto. Por que que Deus usa a maldição para te trazer? Porque com a bênção ele sabe que você não viria. É mais Então, fácil me corromper com a bênção do que me desgraçar mais ainda com a maldição. E outra coisa, Deus até permite que você passe por uma maldição terrível no mundo para que você venha de verdade. Entende? Mas quando você vier, ele também vai te dar o mesmo nível de maldição e de bênção. Olha aí. O mesmo nível que ele teve que fazer para você se sofrer, para que você pudesse se converter, ele também vai te dar de bênção para você honrá-lo, para você se alegrar na presença dele, entende? Só que existe um processo para isso, até porque Deus é o Deus que sonda os corações, né? Então não adianta a gente dizer que a minha bênção ainda não chegou, mas claro, Deus sabe quem é você de verdade. Eu não sei. Eu posso te abençoar todo dia. E Deus fala assim, eu tô amaldiçoando. Aí eu falo, Deus, eu abençoo, mas eu tô amaldiçoando. Mas eu abençoo, mas eu tô amaldiçoando. Pois é, porque você conhece a cara, eu conheço o coração. Meu Deus. Você conhece o exterior, eu conheço o interior. Para quem que Deus falou isso? Para Samuel. Samuel, você vê a cara, eu vejo o coração. Então não adianta você ungir o rei pela aparência, você tem que ungir o rei pelo coração. E eu sou Deus que sonda os corações. Então, por isso que tem gente, pastor, mas eu tô na igreja já tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e Deus não me abençoou ainda. É claro, você não tá no tempo ainda. Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem é você de verdade. Ele sabe que se ele te abençoar, você vai se corromper, você vai se destruir, você vai se arrebentar. É. Terrível. Entendeu? Isso Então, infelizmente, quando uma pessoa no nosso meio, depois de, sei lá, 6 anos, não, tem mais, 8 anos andando com a gente, 8 anos andando com a gente. Agora que Deus falou assim, ó, vou te promover. Literalmente a palavra é essa, vou promover. A pessoa sai fora. Quando Deus promove, a pessoa abandona. E aí? Como é que Deus vai ficar promovendo todo mundo toda hora? Não vai. Porque ele sabe que se ele te promover, você vai abandonar. São raros, irmão. Irmão, e outra coisa, a quem mais é dado, mas é cobrado. Mas será cobrado. A quem muitos lhe deu, muitos lhe requererá. Então entenda, Deus nunca vai te abençoar muito para sobrar mais. Deus nunca vai. Você não entendeu? Se Deus te der muito, é porque ele quer que você dê mais ainda para ele. Forte. Assim, ó, Deus dá semente a quem? Semeia. E pão para? Alimento. Tá, se Deus te... quantos pães você dá conta de comer todo dia, de manhã? 3. 3 pães, você dá conta de comer. Você come bem, com leite, tal, certo? Só que você tem... Hoje você tem, vai lá, R$50 no banco. Aí você vai lá e compra o seu pão, que dá os 3 pães, mais o leitinho lá, R$10. 40 ele te deu de semente e 10 de pão, sim ou não? Sim. Entenda o cálculo para você compreender. Ele te deu 40 de semente e 10 de pão. Fechou? Para hoje, o dia de hoje, certo? Se Deus te der 50 pão, ou seja, 10 vezes 50 pão, o pão do dia é R$10. Vezes 50. Eu não consigo acompanhar muito sua cabeça não, tá? Só para ficar claro aqui. Vezes 50 dá 500. Isso aí. Certo? Isso aí. Esse cara faz um negócio desse ao vivo, nem para sair de um pouco assim ao vivo e combinar, entendeu? A Bárbara já me conhece. Ela tá até rindo. Mas, cara, não adianta, velho. Aliás, só fala amém. Eu tô falando amém, é isso aí. Então, tá certo. Se Deus te dá um pão, o que dá para você sustentar é R$10. 10. E vamos botar para ficar mais fácil a conta, só para você ficar mais tranquilo. Aleluia. R$10 é o seu pão, R$50 é a sua semente. Você tem R$60 no banco. Deus te deu R$10 para você comer o pão e 50 para você semear, sim ou não? Sim. Então, se você dá os 50 de semente e come o 10 de pão, tá correto. Só que quando você faz isso, o que Deus faz? Deus multiplica a sua sementeira. Então vamos botar que ele faça 100 vezes mais. Então se era 50, vezes 10 vezes dá 500, 100 vezes dá 5.000. Ele te deu 5.000. Quanto você come de pão? Mesmo que eu como o mesmo. O pão não muda. O pão continua sendo 10. Então, os 50, os 100, o 1.000, 1 milhão é semente, irmão. Porque de que adianta você encher sua mesa de pão se você só come 3?
Não, mas agora eu tô ganhando 10 vezes mais, pastor. Mas você só come 3, caramba. E vira até pecado, porque... por exemplo, assim, Glutonaria, gula, desperdício, uma série de coisas. Cara, vai mofar o pão. Porque você não come mais que 3. Então Deus vai te dar pão. E quando eu tô falando você, eu tô falando um exemplo. Mas tô falando da sua família ali. Você gasta R$1.000 de compra por mês. Para comer bem, para comer rachando. Se Deus te der 100 mil, você vai gastar quantos por mês para comer bem rachando? 1.000. 1.000! Se Deus te der 1 milhão, quanto você vai gastar por mês para comer bem rachando? 1.000. Nunca vai mudar o pão, só muda a semente. O problema é que o povo come o pão e a semente. E faz da semente pão. Aí não tem como Deus multiplicar a sementeira. Lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias. Olha, que pão que ele está falando? Não é o pão de comer, é a semente que gera o pão. É a semente do trigo. Glória a Deus! Entendeu aí, rapaz? Então, assim, qual que é o problema? Aí entra, vamos voltar aqui na maldição do servidor público? Bora. É porque ele ganhava R$1.000 e vivia bem, razoavelmente bem. Mas ele estudou, trabalhou, foi buscar. Aí agora ele virou servidor, ganha 10 mil. Por que mudou o padrão de vida? Porque subiu para a cabeça a altivez, a soberba. A outra palavra, a ganância, subiu para a cabeça. Então, assim, eu estava andando até ontem com um ninho. Mas hoje eu ganhei 10 mil, eu já quero comprar um Compass. Que vale 100 mil, vale 10 meses de salário, um Corolla. 10 meses, vamos botar que vale 100 mil. 10 meses de salário, eu já me comprometo, sem nem começar a ganhar. Só porque eu já tenho a previsão. Olha aí. Essa é a maldição do servidor público. Ou melhor, não vamos falar do servidor público. É a maldição de quem não sabe receber a bênção de Deus. Forte. Aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem por que Deus me abençoou tanto. Foi por causa de uma decisão que eu tomei. Vou falar de novo, mas agora com um contexto vai ficar mais fácil para você entender. Há muitos anos atrás, eu conheci os apóstolos Ramão e Josi. Minha esposa está aí que não me deixa mentir. Ela nunca vai me deixar mentir mesmo, então. Aí o que acontece? A gente conheceu eles e tal, começamos a relacionar e tudo mais. E aí naquela época a gente inclusive foi no apartamento que eles estavam morando. Diga-se de passagem, era um apartamento grande, mais velho. Um apartamento bem grande, mais velho. Bem velhinho. Assim, um prédio mais velho, mas um apartamento bem grande, bonito e tal. E nessa época a gente estava morando na casa do CPA 3, se eu não me engano. Tá morando na casa do CPA 3, eu e minha esposa. E a Esther, só tinha Esther, não tinha nem o Isaac aí. E aí a gente tá morando na casa lá, pagando R$800, lembro disso, R$800 na casa. E a igreja já estava começando a prosperar. Então, ou seja, o que eu chamo de salário, que é o resto, que sobra, depois que paga tudo, o que sobra para mim é meu salário. E aí a minha sobra já estava... A média já estava mais ou menos dando R$2.500 de sobra. De média sobra, para você entender. Ouve bem, presta atenção no cálculo para você entender a conta. Aí, nessa época, a gente foi lá e eles estavam mudando, eles iam mudar para o apartamento. Aí mudaram para o apartamento. O apartamento deles, o salário, o aluguel com o condomínio dá R$2.500. R$2.500 que daria o aluguel e o condomínio. E aí a gente foi num apartamento novo, minha esposa ficou encantada com o apartamento, aquela coisa toda, mulher, né? Tal. E aí, meu bem, nossa, que apartamento lindo, tal. Falei, pois é, meu bem, lindo demais, R$2,5 pau custa esse apartamento, né? E a gente tá num aluguel de 800. Aí eu falei, aí beleza, passou um dia, eu falei, aí, a gente tinha que mudar, aliás, a gente ia perder, a casa foi tomada lá, não sei, os caras pediram a casa, e a gente tinha que sair de lá. Aí eu comecei a procurar e achei um apartamento da MRV, inclusive estava zero, tinha acabado a pessoa nem morou ainda, de R$800. De R$800, já incluso o condomínio, já incluso tudo, R$800, que eu não ia pagar nem água, nem gás, né, lá. Nem condomínio, nada. Então só água e gás, só vai pagar luz. E lá na casa eu pagava gás, água, luz, tudo, né? Então era muito maior a conta. Resumindo, eu falei para ela assim, meu bem, de duas uma. Existe uma coisa chamada padrão de vida e existe uma coisa chamada dinheiro no banco. Se você aumenta o padrão de vida, diminui o dinheiro no banco. Se você abaixa o padrão de vida, aumenta o dinheiro no banco. Se você mantém o padrão de vida, mantém o dinheiro no banco. Conseguiu pegar? Então a decisão é sua de fazer essa variação aqui, ó.
o que que eu falei para ela? Eu dei 2 opções para ela. Eu falei assim, ó, ou a gente aumenta o padrão de vida e diminui o dinheiro no banco, nós não vamos ter dinheiro para sair, não vamos ter dinheiro para ir no shopping, não vamos ter dinheiro para conhecer, para comer um domingo que você quiser comer fora, nós não vamos ter dinheiro para isso, vamos ter que comer arroz, feijão e ovo todo dia dentro de casa, né? Fazer a compra do mês normal e viver isso aí. Mas vamos ver um padrão top, um apartamento lindo, tudo bonito, glória a Deus, top. Só que o dinheiro não vai ter. Ou a gente mantém o padrão e mantém o dinheiro que a gente tem no banco e vai crescendo aos pouquinhos, ou a gente até abaixa um pouco o padrão e aumenta mais ainda o dinheiro no banco. E na conversa, a gente decidiu mudar para o MRV. Que a sala dos apóstolos, a sala deles é o tamanho do apartamento. Meu Deus. A sala do apartamento deles é o tamanho do apartamento que eu morei. Olha aí. Nesse inteirinho, ela decidiu junto comigo, entendeu? Eu expliquei para ela o porquê que eu preferia isso, baixar o padrão de vida e para aumentar dinheiro no banco. E ela entendeu, compreendeu, a gente continuou saindo, continuou fazendo as nossas... o que a gente sempre gostou de fazer, que é ir no shopping com as crianças, enfim, comer alguma coisa diferente e tal. E aí a gente baixou o padrão de vida e começou a aumentar dinheiro. Só que nesse inteirinho, a gente ganhou uma casa de oferta. E nesse inteirinho a gente ganhou uma casa, só que a casa estava detonada. Casa muito boa, um lugar bom, onde eu moro hoje, enfim. Só que a casa estava bem detonada, ficou muitos anos de aluguel e toda casa de aluguel é arrebentada, irmão. Regaça. E aí eu falei, cara, vou ter que fazer uma reforma completa. Nessa época foi porque eu fui para Israel de graça, não paguei R$1 para ir para Israel, quem tá desde aquela época lembra disso. E inclusive a reforma começou quando eu estava em Israel. Eu fui para Israel, a reforma começou. E aí o que acontece? E a gente começou, aí eu falei, bom, eu olhei para o banco, tinha uns 15 mil, acho que guardado mais ou menos. Falei, cara, é o dinheiro pelo menos do startar da obra aí, para a gente dar uma resolvida na parada. E foi isso que aconteceu, foi assim que aconteceu. Eu tava com o dinheiro guardado e ganhei a casa. Presta atenção, porque eu vou falar, eu vou chegar no final onde vai servir, apesar que tudo isso eu acho que serve de lição para vocês, mas o final vai servir mais ainda. Eu tava com o dinheiro guardado e recebi a bênção. Então eu pude desfrutar da bênção porque eu tinha dinheiro para poder investir, para poder fazer com que a bênção se tornasse bênção para mim. Porque a casa era bênção, só não era para mim. Aquele modelo de casa era bênção, se eu tivesse só eu e minha esposa. Mas eu já estava com uma filha e um filho a caminho. E a casa estava muito detonada, com mofo, aquela coisa toda, então a gente tinha que reformar inteira a casa. Inteira. E aí, tanto que você vai lembrar disso, que nós reformamos toda ela por dentro. Uhum. Não mexemos quase em nada por fora. Só fizemos por dentro, deixamos ela zero por dentro. E depois, muito tempo depois, nós começamos a mexer na parte de fora dela. Então, ou seja, se eu não tivesse dinheiro guardado, eu teria a bênção, mas não teria ela completa. Porque ela não estaria bênção para mim. Eu teria que continuar morando no apartamento. Tanto que a reforma começou em agosto e só terminou em dezembro para janeiro. Tanto que eu ia entregar o apartamento em dezembro, eu pedi mais um mês para a mulher me deu um mês, eu fui entregar, se eu não me engano, no final de dezembro ou início de janeiro, que eu fui entregar, que a gente mudou para casa. Ainda ficou o cara das portas, da janela me enrolando, que foi o que faltava para eu entrar. Enfim. Agora, qual é a lição que eu quero dar para vocês também? Tem gente que não pode receber uma moto de oferta. Não pode receber um carro de oferta. Sabe por quê? Por quê? Porque não tem dinheiro para fazer a transferência. Meu Deus. Olha aí, ó. Porque não tem a carteira para andar. Então, Olha às aí. vezes, o seu despreparo, as suas escolhas erradas, fazem com que Deus não te dê bênção, porque você não está preparado para receber ela completa. E Deus não dá nada pela metade. Chupa que é de uva. Fala. Meu Deus. Aí a pessoa fica reclamando, mas por que Deus não me abençoa? Por que tá tanto tempo aqui, eu tô tanto tempo na Emuná, eu dizimo e oferto, mas Deus não me abençoa? É porque ela não conseguiu se preparar. Então, foi uma vez que eu falei para um pessoal que veio reclamar de um casal de discípulos que tinha aqui, chamado Douglas e Camila, e aí esses dois, eles nunca tinham dinheiro para ajudar em nada, eles nunca podiam fazer nada, eles nunca podiam, enfim, investir em nada, nunca nada. Aí um dia os irmãos foram no apartamento que eles tinham acabado de comprar, reformar, ajudar e tal. E só coisa top. Televisão top, armários embutidos top, lustre na sala, aquela confusão. Todo mundo veio reclamar para mim, pastor, poxa, eles nunca ajudam em nada. Mas por que no apartamento deles tem tudo do bom e do melhor? Eles vivem dizendo que não tem dinheiro no banco. Mas eles têm tudo do bom e do melhor. Eu falei, mas eles decidiram, eles tomaram uma decisão.
Qual adesão, pastor? Aí que eu fui explicar isso pro pessoal, porque a maioria, infelizmente, é leiga, não entende. Falei assim, olha, eles decidiram ter padrão de vida, não dinheiro no banco. Então, para manter o padrão de vida, eles têm que gastar todo prolabore, todo o dinheiro, que é todo o salário deles. Para manter aquele padrão. E eles conseguem. Só que eles também não sobra para nada. Então, até para comer baguncinha, era dividir a metade. Meu Deus. Meio a meio, para comer baguncinha. Por quê? Porque não tinha dinheiro para gastar à toa. Porque o gasto deles era o quê? Em móvel planejado, em lustre, ar-condicionado, sei lá o quê, bababá, reforma, pintura, papel de parede, bababá. Aí, eles escolheram o padrão de vida. E é isso que eu expliquei para minha esposa. Eu falei assim, você quer um padrão de vida alto? Ou você quer ter dinheiro para a gente poder viajar, para a gente poder ir no shopping, para a gente poder ir no Outback, para a gente poder ir onde quiser? Você decide, minha irmã. Então eu expliquei para ela a situação e ela entendeu. Falei assim, não, eu prefiro ter uma casa simples. Até marmita eles dividiam, exatamente. A Cris que o diga. E aí, eles tinham uma casa simples, a gente tinha uma casa simples, mas, cara, é o que eu falei esses tempos atrás. Eu falei, já poderia estar morando num condomínio melhor. Eu poderia estar morando, mas eu escolhi, irmão, ter uma vida simples. E quando eu precisar viajar, fazer qualquer coisa, eu tenho dinheiro guardado para poder viajar, para poder ir com minha família para onde quiser. Entende? Para poder ir no shopping, comer no Outback, onde for. Então, assim, é uma decisão que você tem que tomar. Só que entenda, não é uma decisão que você toma hoje, amanhã já mudou sua vida. Não, meu irmão. Foi uma decisão que eu tomei, ó. Muitos anos. Sim. Agora, imagina se eu tivesse hoje com um padrão de vida de... Vamos botar aí, que se eu tivesse com um padrão de vida de 5 mil reais, eu não ia ter dinheiro para nada. Ia sobrar R$1 para nada. Eu ia ter que gastar tudo pagando aluguel, pagando água, porque aí você vai para um apartamento daqueles que as pessoas não fazem a conta, né? Para eu ir para um apartamento top daquele, aumenta a minha luz. Vai aumentar a minha luz, que tudo é mais amplo. Um ar-condicionado no MRV gelava a casa inteira. Mas no apartamento dos apóstolos lá, é um para cada ambiente. Um para cada ambiente, parceiro. Então não tem o que fazer. Agora, essa é a questão. É inteligência financeira. Né? Então aprendi isso há muitos anos atrás. Aliás, eu comecei a aprender isso com o Thiago Brunet. E aí comecei a colocar em prática. A inteligência multifocal, comecei a praticar isso de verdade na minha vida. Durou anos, demorou anos para acontecer. Porque depois daquela primeira reforma, eu tive que investir muito dinheiro em muitas outras reformas que nós tivemos que fazer. E foi um custo muito alto. Né? O custo de total ali, acho que passou de 70 mil reais, sei lá, que eu gastei ali para reformar aquela casa toda. Então, mas é o dinheiro que eu estava guardando, que eu estava conseguindo guardar. Por quê? Porque o meu padrão era baixo. E aí sobrava do resto do que sobra para mim, sobrava mais, cada vez mais, e foi ampliando a condição, meu poder de compra, de investimento. Então é isso, gente. Aí, se nós não compreendermos, se nós não entendermos o que é semente e o que é pão, nós vamos comer pão e comer semente. Nós vamos devorar pão. Nós vamos gastar pão à toa, nós vamos comprar pão que vai murchar, vai dar bolouro, vai dar... Rato vai comer, barata vai comer, tudo vai comer. E, tipo assim, você nunca vai ter nada, você nunca vai conseguir aumentar, multiplicar sua sementeira. Então a semente é para quem semeia e o pão é para quem se alimenta. Só que o pão nunca muda. O que muda é a semente. Né? Porque se a quantidade que você come hoje, a não ser que você ficar engordando demais, comendo demais, aí você vai comer 3, hoje 3, amanhã 4, amanhã depois 5, depois 7, depois 10, depois 20, depois 50, daqui a pouco você não sai mais da cama. Então, ou seja, diminui o padrão de vida e aumenta o seu recurso de investimento. Entende? Não só, estou falando para geral, para todas as áreas da tua vida. Você vai conseguir investir melhor na tua casa, investir melhor nos teus filhos, investir melhor na tua família, enfim... Ou seja, você vai ter mais poder de investimento, poder de compra, né? Que é o que, infelizmente, nós mesmos comemos o nosso próprio dinheiro com a inflação espiritual. Nós mesmos inflacionamos nosso dinheiro com a inflação espiritual e, às vezes, queremos gastar demais e, às vezes, não temos o poder de compra que deveríamos ter para poder crescer na vida. Então, pastor, dobrou meu salário. O que eu faço? Compro um carro novo. Troca de carro. Começa a gastar agora a rodo. Não, sai do aluguel. Você está pagando aluguel de 600 reais? Não, vai para o aluguel de 1.200. De 1.500, vai. Você é um trouxa. Continua assim nessa vida. Aí daqui a pouco é exonerado, perde o emprego, o pau quebra, e aí? Aí você está com salário, você está com um patamar de 1.500 de aluguel, mais 1.000 de prestação de carro, mais água, luz, telefone e tal, compra. Aí daqui a pouco você não dá conta de manter, meu irmão. Aí, ó.
Silas. Forte. Exatamente, não consegue mais. Então você tem que aprender a estabelecer um padrão de vida. Converse com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, estabeleça um padrão de vida, não passe daquele padrão. Não abra mão daquele padrão. E aí, daquilo que Deus te proporcionar mais, entenda, não é não é para comprar, não é para gastar, melhor dizendo, mais, é para investir. Forte. Para que você desenvolva mais ainda, para que você ganhe mais ainda, para que você multiplique mais ainda os seus rendimentos, você multiplique mais ainda o seu capital. Quando você entender isso, você vai mudar de vida radicalmente. Senão, vai continuar sofrendo, vendendo almoço para comer janta, porque não aprende. E aí não adianta reclamar com Deus, nem com o pastor. Pastor, a minha vida, a minha situação tá difícil, mas tá difícil hoje ou tá difícil sempre? Tá difícil agora ou tá difícil por causa da decisão errada que você tomou há 5 anos atrás? Há 3 anos atrás? Há 2 anos atrás? Há 1 ano atrás? Aí só julgar o hoje é fácil, meu irmão. É mole. Achar culpado hoje é fácil. Mas o que você tomou de decisões erradas lá para trás? Saiu do emprego que não deveria, porque cobiçou por causa de 50 a mais. No outro emprego que te ofereceu, eu vou te dar R$100 a mais. Aí, sei lá, né, tava 1 ano no emprego, quis sair, pronto, o cara não durou 2 meses no emprego, tomou de novo. E aí? Um monte de decisão errada, e depois vem jogar nas costas de Deus, na costas do diabo, na costas do pastor? Toma jogando na cara. Hein? Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês aí? Vocês vêm sempre aqui? Há quem diga que não tem profeta nessa igreja. Há quem diga. Meu Deus, então, que papo, que mensagem aqui. Nunca julgue a página 20 de 1 com a sua página 2. O que vocês estão começando a entender, eu já, entendo, eu já pratico, Forte. Então, hoje eu colho frutos de uma vida prática. Entende? É como Larga a mão, deixa quieto. Então, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros sacerdotes que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Quando? Agora você vai entender. Por que o diabo quer tirar o seu poder de investimento? Por que o diabo quer tirar a sua semente? Por que o diabo quer destruir sua sementeira? Por que o diabo não quer que você prospere? Porque vocês oferecem o quê? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então presta atenção, aqui a gente pode abordar o sentido ambíguo do texto, tá? Ambíguo. É claro que existia pessoas que desprezavam o altar. Óbvio que existia. Mas eu tenho que partir do pressuposto que você não despreza o altar. Mas mesmo não desprezando, você oferece pão imundo. Mesmo você não desprezando, você oferece pão imundo. Por quê? Porque você oferece animal cego para o sacrifício. Isso não é mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Depois você lê nessa versão. Mas entenda. Irmão, presta atenção. Bote amor no que eu vou te falar, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou dando um princípio para vocês, por favor. Eu estou ensinando um princípio para vocês. É porque eu lembro de umas cenas, não tem como, né? E eu sou mais verdadeiro do que eu mesmo. Então, eu lembro desse casal, quando ele chegou em mim e falou assim, pastor, não sei se você vai lembrar disso. Eu falei assim, pastor, nós temos uma mesinha lá em casa, não sei se era aparador, uma mesa velha, e a gente vai comprar uma mesa nova. O senhor quer pegar essa velha para colocar na igreja? Com essas palavras, literalmente. Literalmente com essas palavras. O senhor quer pegar essa mesinha velha e botar na igreja? É porque naquela época eu ainda não xingava. Senão eu ia falar assim, bota essa mesa no seu cu, filha da... Pá! Mesa no rabo do olho da pimenta. Meu Deus! Eu devia ter falado, eu devia ter aberto uma sessão naquela época e falado isso. Enfia no seu rabo essa mesa, seus infelizes. Então, na verdade, aquilo era um sinal, eu que não percebi. Esses dias eu falei com alguém isso aí. Deus nos dá sinais, a gente que não percebe. Depois se fode, se arrebenta, aí fica culpando Deus ou o diabo. Não é culpa de Deus. Deus sempre me deu sinal de deslealdade das pessoas. Deus sempre me deu sinal de infidelidade de irmãos, de pessoas que eu amava. Deus sempre me deu sinais de pessoas que faziam coisa errada.
e pelo amor cobriu a multidão de pecado, muitas vezes eu passava pano, muitas vezes eu deixava quieto, muitas vezes eu não confrontava, afrontava. E aquilo que alguém falou uma frase esse dia, não lembro quem, acho que foi o bispo quando ele veio aqui, ele falou assim, às vezes a gente, ao invés de confrontar, às vezes a gente não quer confrontar para não perder o relacionamento agradável que a gente tem. Então, lá na frente me traiu, meteu o pé em mim, meteu o pé na minha bunda, saiu falando mal de mim, não foi culpa deles, foi culpa minha. Eu tinha os sinais e eu não percebi. Meu Deus. Falei também, né? Meu Deus, isso é forte, hein? Pegou a parada? Então, não, fica pra cá. Então, o que acontece? Deus me deu sinais dos desleais, dos traíras, dos infiéis. Eu que não percebi, ou não quis perceber por causa do amor. Talvez. Mas não é culpa deles, é culpa minha. Hoje eu entendo claramente isso. Não é culpa deles. Eu vi os sinais, mas não me atentei. Eu vi, mas não me atentei. É o que eu falei para vocês, não adianta conhecer, tem que entender. Eu conheci os sinais. Eu vi os sinais, eu conheci, mas eu não entendi. E eu tomei. Então, aí, tô voltando aqui o princípio para vocês entenderem. Cara, não compra algo novo para sua casa e dê o velho para Deus, nunca. Isso é coxo, isso é cego, isso é enfermo. Apresenta essa coisa velha ao teu governador, vê se ele vai se agradar de você e vê se ele será favorável a você. Qual que é a palavra que tá usando aí? Aceitará a tua pessoa? Ou aceitará ele a tua pessoa, Terá ou seja, agrado em ti? ou terá agrado em ti, o teu governador se agradará de você, de você pegar um trem que não presta nem para você mais e dar para ele? Por que Deus vai se agradar de coisa velha que não serve para você, servir para a obra dele? Se for dar alguma coisa para Deus, dê de verdade, pague o preço para dar, mas dê algo novo. Quando eu digo algo novo, irmão, tem que ter muito cuidado para falar, para não ter uma má interpretação. Eu ia até perguntar isso para o senhor, porque, por exemplo, eu tenho uma TV, 2 anos, 3 anos de uso, mas eu quero fazer um sacrifício, eu pego... Então, bom, ainda bem que você falou essa questão, por quê? A questão não é você tem algo, claro, você vê um trem velho cair nos pedaços, vou dar para Deus. Não, espera Deus te dar algo melhor. Quando Deus te der algo melhor, aí você dá para ele. Aquele carro do apóstolo Angelo Duque lá, que o cara ofertou o carro com... A dívida do carro era maior do que o valor. A dívida do carro era maior que o valor do carro. Ele ofertou o carro. E o trouxa pegou. Mas enfim. Aí, o que acontece? Então assim, eu tô dizendo assim, de você, por exemplo, eu vou comprar uma TV nova. Aí vou pegar isso aqui e vou dar de oferta. Não faça não. Não faça isso. Não faça isso. Se você não tiver condição de comprar uma TV nova, pastor, eu não tenho condições. Mas eu não tenho condições, mas eu quero dar essa TV de oferta, e eu sei que eu vou ficar talvez uns 5 meses, 6 meses, 1 ano, talvez sem TV. Lá na frente eu compro outra. Aí você pode fazer essa oferta. Mas se você tem dinheiro para comprar, ao invés de você pegar a TV e ofertar e comprar uma nova, pega o dinheiro e oferta. O dinheiro de uma TV nova. Oferta ele. Aí sim você fez uma oferta correta. Porque senão você vai dar para Deus um animal cego para o sacrifício. Isso não é mal? Quando trazes o coxo, o que é coxo? Ou enfermo? Enfermo é que está machucado. Coxo é o que não tá coxo é quando ele não está correto, a pessoa anda torta, anda sem estar no mesmo padrão, entende? Então, tipo assim, já tá toda arriscada, ou tem um quebradinho aqui, esse é coxo, entendeu? Coxo. Enfermo é quando tá velho. Quando já tá desgastado, tá velho. E cego, nem precisa nem falar, né? Não presta pra nada. Por exemplo, um celular. Isso, exatamente. Era apto pro trabalho. Exatamente. Por exemplo, vou ofertar um celular com a tela quebrada. Eu já recebi muitos aí. Já recebi muito. Celular com a câmera, com a tela quebrada. Vou fazer o que com essa bosta aqui, mas tá bom. Então. Diz que é mais caro botar a tela do que o celular. Não, geralmente é mesmo. E aí. Mas entenda de forma correta. Aliás, não faça nem isso se Deus de fato não te pedir, porque essa oferta é de tolo. Não faça nenhuma oferta se Deus não te pedir. Mas quando Deus te pedir, Ele não vai te pedir o resto. Ele não vai te pedir a sobra. Ele não vai te pedir o que não está servindo nem mais para você. Ele não vai te pedir uma mesa velha, uma TV velha, um som velho, sei lá, qualquer coisa velha que nem para você está servindo. E aí você quer falar que vai dar para Deus como sacrifício. Não é sacrifício, irmão. Não é sacrifício. Isso é resto. Não dê resto para Deus. Se for para dar, dê o seu melhor. Se o seu melhor for como aquela viuvinha pobre, que da sua pobreza deu tudo que tinha, um quadrante,
um quadrante de oferta, esse é o seu melhor. Essa é a sua oferta verdadeira. Não aquela que não. Aquela que a Bíblia diz, enquanto a casa é tempo de vós habitares, as vossas casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruína, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não deixe a casa de Deus em ruína enquanto a sua casa está apainelada. Pastor, por que o senhor gasta tanto, toda hora, com som, com iluminação, com câmera, com tanta coisa? Porque se eu comprar qualquer coisa boa para minha casa, eu tenho que comprar melhor para a casa de Deus. E minha esposa sabe disso. Todas as vezes que eu faço algum investimento na minha casa, eu, João Moraes, tenho que fazer na casa de Deus. Eu faço. Por isso que às vezes, do nada, você vê, o pastor comprou uma caixa, o pastor comprou uma câmera, o pastor comprou sei lá o quê, o pastor comprou outra coisa. Por quê? Porque eu vou sempre investir mais na casa de Deus. Esse é um princípio que eu tenho que carregar comigo. Comigo mesmo. Então, todas as vezes... Aí você vai lembrar de uma coisa interessante. Todas as vezes que eu ia fazer uma reforma em casa, aconteceu uma reforma na igreja. Todas as vezes que a gente ia fazer uma reforma lá em casa, eu parava a reforma em casa para vir fazer a reforma na igreja. O engraçado é que da última vez, quando o senhor estava fazendo reforma na casa do senhor, eu falei assim, eu tenho certeza, daqui a pouco eu vou fazer uma reforma na igreja. Acho que foi ano passado, se não me engano, que nós fez uma. Se eu não me engano, não lembro. Você falou assim, cara, tô sentindo, vou ter que fazer lá na igreja. Não, então é assim, é o meu coração, o padrão do meu coração. É uma questão minha e Deus, tá? Agora, então, quando você for fazer, junta dinheiro, faz igual uma irmã aqui faz, junta dinheiro, ela junta o ano inteiro, irmão. Mas quando vai dar oferta pela filha, é 3 mil. É 4 mil, nem lembro quantos que é 3, 4 mil, não fico guardando essas coisas, não. Mas eu sei que é mais ou menos esse nível aí. 3, 4 mil. Aí tem os pais, passam o ano inteiro sem preocupar com o filho. Chega no dia do aniversário, no dia da santificação, pastor, vou dar 100zão aqui, 500. Não, irmão, faz isso não. Faz isso não. Você sabe que o mínimo é um cordeiro. Não faça menos que um cordeiro. A irmã dá mais do que um cordeiro, dá bem mais até. Sem necessidade. Pode dar um cordeiro só, tá tudo certo. Mas o mínimo é um cordeiro. Entende? Não faz isso, não faz a coisa de qualquer jeito só para dizer que tá fazendo, porque para Deus não serve. Mas pro diabo serve. Para Deus não serve, mas pro diabo vai servir. Então, se você vai fazer alguma coisa, faça de forma programada, organizada, decente. Faz com ordem e decência. Fechou? Então, já deu aqui 1h30. Vamos terminar. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado, isso que pensais. A mesa do Senhor é desprezível, quando você despreza. E esse desprezar não é necessariamente intencional. Não é necessariamente intencional. Caim sabia que Deus ia desagradar da oferta dele? Não. Uma boa pergunta, hein? Eu acho que não. Caim sabia que Deus ia se desagradar da oferta dele, sim ou não? Eu acho que não. Responde aí, irmão, no comentário, sim ou não? Comenta aí, o que você acha? Você acha que Caim, quando ele foi fazer aquela oferta, e a Bíblia diz que ele fez uma oferta boa. A oferta era de manjares, né? Do fruto da terra. Do fruto da terra. Era oferta boa, não é oferta ruim. Mas você acha que ele sabia que ele ia fazer uma oferta ruim? Ou melhor, você acha que ele teve a intenção de fazer uma oferta ruim? Ah, não, aí mudou, né? Acho Não, que os dois. A intenção, acho que não. E você acha que ele sabia que se ele não tinha intenção de fazer uma oferta ruim, você acha que ele sabia que ele tá fazendo uma oferta ruim? Então, se ele não sabia que ele seria aceito, ele não tinha a intenção de fazer uma oferta ruim. Porque se eu já faço algo pensando mal, eu sei que eu posso não ser aceito. Ele não sabia que ele não ia ser aceito, que Deus ia desprezar a oferta dele e que e ele não tinha uma intenção ruim. Eu acho que ele sabia. Você sabe o que Caim? 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 Eu quero achar a palavra certa. Você sabe o que Caim não? Ele não. Você sabe o que Caim não gostou? O quê? Da repreensão. O problema de Caim não foi a intenção errada do coração. Não foi a oferta errada. Porque você sabe por que Deus não aceitou a oferta dele? Por quê? Vocês não sabem, não? Posso chutar? Pode. Não, mas se for chute. Se eu souber que eu já falei, não adianta. Não, não adianta. Verdade. Diante dele, eu acho que é chute. Então fala. Mas vai que meu chute é um subconsciente de algo que o senhor já falou. Porque tudo que eu sei... Provavelmente. Vai, fala aí. Fala aí, vamos ver. Eu sei que... Porque... Qual que foi a pergunta mesmo? Qual que foi a pergunta mesmo? De verdade, esqueci. Qual foi a pergunta?
Por que que a oferta dele não foi aceita? Não, não foi essa, não. Foi? Foi. Por que que Deus não aceitou? Não. Por que que a oferta dele não foi aceita? Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Que eu falei, vocês estão confundindo que eu falei que ele não gostou de ser repreendido. É. Ali descaiu o semblante, na repreensão. Porque ele não foi aceito. Porque ele demorou para ofertar. Porque ele ficou com inveja da oferta de Abel? Não. Porque ele não deu a oferta perfeita. Ele não deu a oferta completa. Ele deu a oblação, mas não deu a libação. Se ele tivesse trazido o vinho, Que é da fruto da vide. se ele tivesse trazido o vinho, ele trouxe os frutos da terra, mas não trouxe o vinho, a libação. Aí Deus não aceitou. Deus não aceitou a oferta dele porque não estava completa. E na Bíblia, o excesso e a falta é pecado. Meu Deus. Essa eu sabia, eu só não quis falar para não estragar o momento. Eu sei. Então, então Meu Deus. ele foi ofertar Perfeito. com uma oferta falta. Oferta que faltou. E o que seria Faltando a hoje? oferta. Aí você vai lembrar quem Contemporâneo. que chegou com a oferta sem ser completa no Novo Testamento? Ananias Ananias e Safira. Safira. Ah! Eu sabia, ô, Lucas, deixa eu falar, cara. Ananias e Safira. Meu Deus. Chegaram com a oferta, não estava completa. Deus também rejeitou eles. Aí observe. Então, Caim, Abel, trouxe a ovelha, trouxe do seu rebanho Uhum. e da gordura. Libação. Oblação Libação. e libação. Ele trouxe oblação e libação. Então, então observe. Abel trouxe oblação e libação. Então trouxe o carneiro e trouxe a gordura. Caim só trouxe os frutos da terra. Não trouxe o vinho. Que é a libação. A libação. Aí Deus falou assim, não atentou-se o Senhor para a oferta de Abel, para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para Caim e para a sua oferta. Por quê? Faltou. Porque faltou. E aí quando faltou, Deus falou assim, aí descaiu o semblante, porque ele não gostou. É como se vocês dois fazem um bolo para mim e eu falo, nossa, Pedro, que bolo maravilhoso. Legal. Como é que você vai se sentir? É isso que eu estou explicando. Você entendeu? Você não vai gostar. Você pode até fingir que tá tudo bem. Mentira, você não vai gostar. Porque eu aceitei de um, não elogiei de mais um, mas não elogiei o outro. Pronto. Já é o suficiente para manifestar o seu coração. E aí Caim não gostou, descaiu o semblante. Aí Deus falou para ele assim, se você fizer o que é certo, não serás aceito? Contudo, se não fizeres o que é certo, o teu desejo será contra ti e compete a ti dominá-lo. Que desejo? Esse desejo de revolta que gerou dentro de você porque eu não te aceitei. Meu Deus. Esse desejo de inveja que está gerando dentro de você porque eu não te elogiei. Esse desejo de ira. Esse desejo de ira porque você não me agradou e ele me agradou. Então você ficou irado com ele porque ele me agradou e você não agradou. Aí você fica com raiva. Não, irmão, não fica com raiva, não fica com inveja e não fica com outra palavra que eu esqueci. Não, faça o que é certo e assim serás aceito. Se fizeres o que é certo, não serás aceito? Agora, se não fizeres o que é certo, o teu desejo será contra ti. Esse desejo que está te dominando vai tentar te dominar, que está em você vai tentar te dominar, e o teu desejo será contra ti, compete a ti dominá-lo, porque o pecado jaz à porta. Ou seja, Caim não tinha pecado ainda. Deus estava só revelando para ele que o pecado estava à porta e que ele tinha que dominar. Se ele não dominasse esse desejo, o desejo é encontrar o pecado. Para de graça. Hã? Essa correção que Deus fez, essa repreensão, desencadeou toda uma bola de neve. Né? Exatamente. 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 Ou revelou também, né? No caso, revelou. Não, na verdade não é que revelou, é porque assim, manifestou o coração dele. Manifestou em que sentido? Manifestou algo que nem ele sabia que ele tinha. Revolta, inveja, raiva. O mesmo que aconteceu com Isaú e Jacó, né? Exatamente. Isaú e Jacó. Exatamente, também, mesma coisa. Não, vou dar um exemplo até melhor. Não, vou dar um exemplo até melhor. Um exemplo muito melhor, moço. O cara tinha um demônio que atormentava ele, o cara lá ia tocar harpinha pra ele. Todo dia. E ele amava o cara. Um dia que as mulheres cantou, Saul matou 1 milhar, Davi matou 10 milhar,
Manifestou. Não, não Manifestou. revelou. Manifestou algo nele, que ele nem tinha. Ele amava o guri. E Verdade. Davi já estava. Davi não foi da partida daquele dia que Davi matou. Davi já estava matando. E ele sabia que Davi matava mais do que ele. Só que o que ele não aceitou foi as mulheres ter honrado mais Davi do que ele. Manifestou. Pô! É quando acontece um confronto, uma afronta, um momento, um ambiente, uma circunstância, uma situação, e tu aí vem de encontro com você. Aquilo gera uma ira, uma revolta, uma raiva, uma inveja, algo dentro de você que acaba com você. Você nem sabe. Deus. Então, Olha aí. qualquer um de nós está suscetível a isso. Você tem que dominar esse desejo mal que tenta te dominar. Meu Deus. Entendeu? Porque daqui a pouco alguém fala, pastor, mas o P tá pregando melhor que o senhor. Aí eu vou olhar assim e falar, tá pregando melhor que eu? Nossa, pastor, o P tá pregando demais, velho. Tá muito melhor do que o senhor. Eu falo, Então, Pedro, a partir de hoje você não vai pregar mais, tá? Porque eu vou começar uma série de mensagens que vai durar 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você entendeu? Então, a pessoa não percebe, velho. Mas se eu não olhar para aquilo e falar assim, não, cara, glória a Deus, bem. Se o meu ego manifestar e querer, não, eu que tenho que aparecer, eu que tenho que ser, acabou, meu irmão. O meu desejo já me dominou. E o É só difícil é questão de ser tempo, verdadeiro e quero destruir. falar. Quero ver quem não tem coragem, meu irmão. É raro achar um João Moraes na vida, não. Hein, meu? Mas é difícil a pessoa, inclusive, esconder, né? Esconder. Mas a hora esconder, que não esconde. Na hora que isso acontece. Revelar parece que pode é até não nítido. revelar, mas, moço, manifesta É na nítido. microexpressão facial, manifesta tudo. Aquela sobrancelha levantada. Moço. Entende? Então, assim, aí depende de você. Agora, querer, né, não aceitar que esse mal venha sobre a tua vida. Então, ou seja, vamos finalizar essa parte aqui. Onde é que para aqui assim? Na outra Bíblia eu mostrava ali um. Quando trazeis o animal sagrado, verso 8 nós já lemos. Trazeis em coxa enfermo o animal, apresenta como é. Tá. Aí, verso 9. Lê o verso 9 pra gente. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Você Exércitos. entendeu? Se isso veio da tua mão, ele vai aceitar a sua pessoa. Olha como ele tá falando a mesma coisa de Caim e Abel. Forte. Porque Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Mas por que Deus rejeitou Caim? Por quê? Por que Deus rejeitou Caim? Foi por causa de Caim? Foi por causa dele mesmo? Foi? Não? Agora Não. Agora Agora, pois, suplicar a favor de Deus que nos conceda sua graça, mas com as tais ofertas das vossas mãos. Não, lê na sua versão que tá melhor. Verso 9. A parte Agora, pois, isto veio das vossas mãos, isto veio das vossas Isso. mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Então, Deus só vai avaliar a sua pessoa quando ele vê sua mão. Então, Deus Por isso que viu- ninguém aparece diante dele de mãos vazias, porque a sua mão revela o seu coração. Boa noite a todos. Graças Não, a Deus. peraí, mas Não, o que eu pegou nada. sempre aprendi, mas eu sempre aprendi, que foi o senhor que ensinou, que Deus rejeitou a Caim depois a oferta. Sim. Mas aqui o senhor está dizendo que Deus viu a oferta que estava faltando e rejeitou Caim? Porque como que Deus vai me rejeitar se eu não levar a oferta? para de graça. A minha oferta fala do meu coração. Só que se eu não levar, eu fico indiferente. Pior ainda se não levar, né? Se eu não levar, é o pior. Aí Deus não me vê. Aí Deus não tá nem pra você. Meu Deus! Meu Deus! Porque se você levar e tiver errado, Deus ainda te repreende, te corrige pra você melhorar. E se eu não levar? Mas se você não levar, Deus fala, eu não tenho nada com você. Eu não tenho parte com você. Meu Deus! Rapaz, agora o trem bateu forte aqui, hein? Rapaz, cê é louco, tio. Ô, cara, é verdade, velho. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo pra você entender. Ó. Vou dar um exemplo bíblico. Vou dar um exemplo bíblico pra você entender. Pega essa chave. Até o tolo calado se passa por sábio. Ou seja, enquanto você não falar, eu não sei quem é você. Eu só vou saber se você é sábio ou tolo na hora que você abre a boca. Pegou a parada? Fica escondidinho ali. Entendeu? Então tem gente que fala, todo mundo, o cara é sábio demais. Sábio nada, porque você abre a boca, acaba com a aparência dele.
Então, é a mesma coisa. Tem gente que se der a oferta, manifesta o coração. Então, às vezes até prende para não dar mesmo. Tem gente que não dá mesmo, porque se der, manifesta quem ele é. Pegou a parada? É simples, irmão. A Bíblia é muito simples. A Bíblia é muito simples. Rapaz, o senhor foi violento nessa, hein? Essa daí, rapaz, você é louco, tio. Ô, eu tô impactado aqui, velho. É sério, mano. Eu vou anotar essa daí, fazer uma mensagem. Tá bem, então, aproxima da câmera aí, vamos finalizar Meu por hoje. Meu Deus. bem, você tá dirigindo e assistindo. Uai! Toma vergonha, mulher! Larga a mão desse trem. Desliga esse vídeo aí, pelo amor de Deus. Então, não olha pra câmera, olha pro asfalto aí, filha. Então, vamos tirar a print aí, aproxima aí, que hoje a aula já foi demais, já. Tá doido. Alguém anotou isso daí, gente? Pelo Olha pra amor de cá, olha Deus. pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Cadê a câmera aqui, né? Tô até perdido, irmão. Cara, que paulada é essa? Hã? Você é doido. Pressão, vou parar a Ô. gravação. Tchau.